A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, meu irmão. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Nós queremos quero agradecer a Deus pela oportunidade que me é conferida e também grande responsabilidade de estar aqui num trabalho de tal envergadura. Agradeço ao pastor Márcio pela confiança e também por ver aqui tantos homens de Deus, tantos servos valorosos, alguns que nós já conhecemos, caminhamos juntos, e outros que vieram de outros extremos do nosso país e até mesmo do país vizinho, Argentina. É sempre muito bom ser igreja. Você pode dizer amém? Amém. É sempre muito bom ser igreja. Nós louvamos a Deus por esse tema precioso deste evento, que é ser igreja. Isso é a nossa essência, é o que estamos vivendo desde a fundação da igreja, desde a edificação da igreja, desde o momento em que a igreja iniciou aqui a sua jornada. Nós estamos aqui para ser igreja. Você pode dizer amém? Sabe, eu louvo a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos, e sei que tudo aquilo que Deus já fez nesses dias, tudo aquilo que já Deus falou conosco neste culto, através dos louvores, através das palavras, através do Espírito Santo, já é algo que edifica o nosso espírito, e nós estamos já com o coração cheio da presença do Senhor. Você pode dizer glória a Deus? Sabe, nós vamos à palavra de Deus para nós nos alimentarmos ainda mais e termos uma palavra para o nosso coração. Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os amados irmãos. A palavra de Deus nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 8, a palavra do próprio Senhor Jesus falando sobre a igreja, dizendo no versículo de número 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, dizendo assim: recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Sabe, esta é a palavra que os discípulos receberam, aqueles discípulos que estavam iniciando aquele projeto de Deus, a igreja. Todo o trabalho que Jesus fez, os 3 anos e meio do seu ministério, foi para culminar na fundação, na inauguração da sua igreja na terra, o seu corpo na terra. Nós estamos aqui porque esta obra cresceu, esses discípulos atenderam o mandado de Jesus de Mateus 28, dizendo: ide e fazei discípulos a todas as nações, a todos os povos. Nós viemos aqui para cumprir o que o Senhor Jesus nos deixou escrito na sua palavra em Marcos capítulo 16, versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E nós estamos aqui para ser a expressão de Cristo nesta terra. Nós louvamos a Deus pela vida dos missionários, nós louvamos a Deus pela vida dos homens que dedicaram a sua vida para que o evangelho chegasse até nós hoje. Nós somos os discípulos de Jesus que estamos continuando esse ministério do Senhor. Você é um discípulo do Senhor? Pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus. Sabe, mas de uma parte está o projeto de Deus, de uma parte está a missão entregada por Jesus aos seus discípulos, mas por outro lado existe sempre um espírito antagônico que luta contra a igreja, contra o reino de Deus, contra os propósitos de Deus. E nós vemos no início do Atos dos Apóstolos a igreja crescendo, a igreja se estabelecendo, mas o inimigo se levantando de uma forma terrível para combater o crescimento da igreja, para combater a saúde da igreja, para combater a vida da igreja.
E nós vemos isso nos Atos dos Apóstolos, muitos momentos em que o inimigo se levanta. E o primeiro levante do inimigo foi através de um levante externo, através da perseguição. Começou uma grande perseguição, prenderam os apóstolos e açoitaram os apóstolos, disseram: olha, vocês não devem mais falar deste nome, vocês devem parar com isso. E o próprio apóstolo Pedro disse: como que nós vamos nos calar? Nós temos que continuar a proclamar. Sabe, e vieram mais retaliações e perseguições, mas sabe o que fizeram? Eles oraram ao Senhor e disseram: Senhor, dá-nos ousadia para continuar pregando a Tua palavra, e confirma a Tua palavra com os sinais miraculosos. Esses sinais continuam. Foi assim que começou aqui no Rio Grande do Sul. Eu lembro das histórias do missionário e dos irmãos aqui, que muitos milagres aconteceram, e a obra cresceu através do derramamento do poder do Espírito Santo. Sabe, isso é tremendo. Só que o inimigo, ele vem com muita astúcia, sagacidade, com outras artimanhas, para destruir aquilo que é a essência da igreja. Sabe, nós vemos aqui no capítulo 2, a essência do que é ser igreja. A Bíblia diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, dizendo que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqui nós temos as colunas e firmamentos da igreja que o Senhor estabeleceu, mas contra esses alicerces o inimigo sempre vai se opor. Haverá um espírito antagônico para destruir esta estrutura da igreja. Qual é essa estrutura? Eles perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Todas estas questões aqui, eles tinham louvor, eles tinham a unidade da igreja, eles tinham aqui o momento de estar juntos com os irmãos. E cada um destes pontos, o inimigo, durante todo o tempo da história da igreja, ele vai se opor para desestruturar a igreja. Mas uma palavra nós temos, da palavra do Senhor Jesus, que diz em Mateus 16 e 18: as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Você pode levantar a sua mão e dizer glória a Deus por isso. Sabe, mas ele vai se opor, o inimigo vai se levantar. E eu gostaria de falar sobre alguns ataques do inimigo contra o início da igreja primitiva, e que também hoje, de uma forma moderna, o inimigo está atuando para desestruturar a unidade da igreja, para desestruturar o louvor da igreja, para desestruturar a comunhão da igreja, para desestruturar a doutrina da igreja. Mas o Senhor está dizendo que as portas do inferno não prevalecerão contra esta igreja. Aleluia, glória a Deus. Sabe, uma das maneiras em que o inimigo usou para trazer a divisão na igreja, sabe, a divisão, a murmuração, o inimigo usou de uma certa estratégia. A perseguição não deu certo, depois veio o engano de Ananias e Safira, e também foi através da revelação do apóstolo Pedro, foi desmascarado o inimigo ali naquela situação. Mas no capítulo 6 nós vemos que também houve uma situação sutil, porque a igreja cresceu, a igreja estava crescendo em todas as áreas. E a Bíblia diz aqui no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, que começou a existir entre os irmãos da igreja
A Bíblia diz, capítulo 6, versículo 1: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e eles elegeram então os diáconos, impuseram as mãos sobre eles, e eles então estavam servindo as mesas. E a Bíblia diz que crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. A perseguição não teve resultado, o engano não teve resultado, veio a murmuração, mas os apóstolos estavam em sintonia com o céu, e eles souberam administrar aquela situação, e não houve divisão na igreja. A unidade não foi ferida pela murmuração, porque houve uma solução imediata de Deus àquela situação. Sabe, irmãos, eu quero declarar que nós estamos unidos em Cristo como igreja. Que as diferenças, que as divergências não nos separem. Se de repente você gosta de bater palma e o outro não gosta de bater palma, se um tem uma situação, o outro tem uma situação, que nada nos separe, que nada nos divida, porque nós estamos unidos a Cristo, e não pode haver divisão no corpo de Cristo. Se você está comigo, levante a sua mão e diga glória a Deus. Sabe, mas o inimigo, ele é astuto, e ele constantemente, ele quer operar isto na igreja. Uma das armas mais terríveis do inimigo é atacar a unidade da igreja. E nós estamos aqui unidos como igreja de Cristo, estamos unidos e fazendo o trabalho inverso de muitos, porque nós estamos nos unindo como igreja, apesar das nossas diversidades, apesar das nossas diferenças de cultura, de forma de adorar, de forma de agir, mas estamos unidos no corpo de Cristo, porque unidos o fogo de Deus vai vir sobre as nossas vidas. Estamos unidos neste propósito, entendendo que a igreja estava em unidade. Eles eram unânimes, mas eles não eram uniformes. Uniforme quer dizer todo mundo do mesmo jeito, como na escola todo mundo uniformizado, como no exército todo mundo uniformizado. Nós não somos uniformes, mas somos unânimes em um só propósito. Quem está comigo, levante a sua mão e diga glória a Deus. Estamos unidos nesse propósito, mas o inimigo vai lutar de todas as maneiras para trazer no nosso meio essa distinção e essa frustração. E isso pode vir de muitas maneiras. Isso não é algo novo que o inimigo quer implantar. No passado ele já tentou várias vezes. No Antigo Testamento nós vemos vários episódios. E no tempo que eu tenho, eu gostaria de pensar aqui e destacar uma história do Antigo Testamento, que houve uma situação em que o ministério e a continuidade de uma unção profética, de uma unção poderosa, foi interrompida. Eu falo da vida do profeta Eliseu. No capítulo 5 do 2º livro de Reis, fala da história de Naamã. Naamã, que foi para que, diante do profeta de Deus Eliseu, para que ele pudesse liberar a cura sobre Naamã. E o profeta liberou uma palavra. Naamã foi e se lavou nas águas do Rio Jordão, e ele foi limpo, curado. Mas depois do milagre, depois da cura, depois de toda aquela situação, aconteceu um episódio, uma artimanha do inimigo, porque muitas vezes o inimigo aproveita justamente situações em que nós estamos vivendo o melhor momento das nossas vidas. E nós estamos vivendo hoje o nosso melhor momento. Quantos estão comigo? Pode dizer amém.
Eu vejo aqui a unção de Deus na unidade deste povo de Deus. Não quer dizer simplesmente uma manifestação exterior, mas algo do Espírito está sendo produzido na unidade, que vai gerar um poder tremendo nas nossas igrejas. Isso estava acontecendo ali com Eliseu. Mas olha o que aconteceu. Quando Naamã voltou agradecido pela cura, ele quis entregar presentes para o profeta. E o profeta liberou uma palavra, porque ele tinha essa palavra da parte de Deus. Ele disse: fique com os seus presentes. Deus que te curou. Em outras palavras, estava dizendo: foi Deus quem fez, não fui eu. Pode levar os seus presentes para você. E Naamã foi embora. Só que aquela decisão de Eliseu, do profeta, do líder, trouxe no coração do discípulo, no coração do servo, uma certa revolta. Eu começo a imaginar e pensar como um missionário, como um discípulo, como um obreiro, que de repente passamos tantas situações. Quem é que no ministério não passa perrengues e situações até hoje? E de repente Geazi pensou: agora que esse homem rico, abençoado, ia nos presentear, que a gente ia tirar o pé da lama, agora que a gente ia resolver um monte de problemas, que eu sei como é que está o caixa aqui, eu sei como é que está a parte financeira. Eliseu não recebe nada. Ele se revoltou e ele guardou no coração um ressentimento. Produziu ali uma semente de inimizade, de discórdia, uma semente de desconfiança e discordância. A unidade foi quebrada. Isso acontece muitas vezes entre nós na igreja, quando nós estamos descontentes por alguma coisa. Mas Geazi, ele guardou aquele sentimento no seu coração. Geazi guardou o seu descontentamento no seu coração. E ele não abriu a sua agenda. Ele manteve agendas ocultas diante do homem de Deus. E ele então, quando viu Naamã sair, ele foi ao encontro de Naamã e disse: olha, ei, o profeta mudou de ideia. Ele pediu para mim receber os presentes. E ele recebeu os presentes, levou para a sua tenda, levou para a sua casa. Só que o problema é que de repente Eliseu vê Geazi chegando, e ele então confronta Geazi. Deus sempre nos dá a oportunidade do confronto, para que nós possamos nos quebrantar, nos arrepender e voltar à unidade. E Eliseu então disse para Geazi: de onde você está vindo? Essa é a mesma pergunta que Deus fez para Adão: onde você está, Adão? É a mesma pergunta que Pedro falou para Ananias e Safira: foi esse valor mesmo que vocês venderam? Geazi teve a oportunidade de revelar a sua agenda, porque não quer dizer que nós como igreja temos que concordar com tudo. Nem sempre nós vamos concordar com tudo, mas nós temos que ser sinceros para falar aquilo que está no nosso coração e não cultivar agendas secretas dentro de nós, porque essas agendas secretas podem produzir a amargura, a angústia, decepção, deslealdade, desonra, e neste ambiente o mover de Deus cessa e não existe o favor de Deus. Geazi escondeu tudo isso. Se Geazi tivesse chegado diante de Eliseu e tivesse sido sincero e tivesse dito: olha, eu fiquei muito chateado, porque nós estávamos passando uma situação difícil aqui no ministério, e você rejeitou isso, eu fiquei muito chateado com isso, sem nenhum problema. Haveria uma discussão eclesiástica ali, haveria uma discussão profética ali, e tudo se resolveria. O problema foi guardar no coração e criar as raízes de amargura, e que levou a consequências nevastas na vida de Geazi. O profeta deu ainda oportunidade para ele, disse: da onde você vem, Geazi?
Era a oportunidade dele de se quebrantar e de se arrepender. Mas ele não aproveitou aquela oportunidade e ocultou os seus sentimentos. Não foi transparente com aquilo que estava no seu coração. E ele então disse: eu não estou vindo de lugar nenhum. E Eliseu disse: o meu espírito foi com você. E ele presenciou todas estas coisas. Sabe, o inimigo é tão ardiloso, irmãos, que ele quer fazer com que os discípulos e os seus líderes se dissipem, se separem, entrem em uma deslealdade, desonra e afastamento e divisão. Mas Deus não quer isso para o nosso meio. Deus quer nos unir em amor, lealdade, unidade e honra e sinceridade e transparência. Quando nós abrimos o nosso coração e somos sinceros. Duas situações aconteceram que eu gostaria que você entendesse que essa é a artimanha do diabo para trazer discórdia em um ministério tão sério como esse que nós estamos aqui, e tão sério quanto esse que estamos celebrando aqui, a celebração da unidade nesta conferência que nós estamos aqui presenciando. Duas situações. Primeiro, o inimigo entra no coração do discípulo, produzindo o descontentamento. Isso começa a gerar murmuração e começa a gerar a morte espiritual, o afastamento do discípulo, do seu líder, do seu discipulador. E interrompe agora algo que era muito abençoador para a vida de Geazi. Pense comigo. Eliseu foi discípulo de Elias, um tremendo homem de Deus, que operou grandes milagres. E no final do ministério de Elias, ele pediu: eu quero uma porção dobrada da que está sobre a sua vida. E naquele momento Elias liberou aquela palavra de bênção e disse: se você me ver, quando eu for tomado, você receberá. E assim foi, ele viu. E ele teve um ministério tão profícuo, tão abençoador, que se nós observarmos os milagres que foram operados na vida de Elias, nós vemos também na vida de Eliseu o dobro de todos os milagres. Havia uma porção de continuidade da unção profética sobre a vida de Eliseu. Haveria a continuidade da unção profética sobre a vida de Eliseu, na vida de Geazi também. E se ele também continuasse na mesma situação, ele poderia ser ainda mais expressivo o seu ministério que o próprio Eliseu. Mas tudo aquilo foi interrompido porque o seu coração se encheu de decepção. Quantas vezes nós estamos decepcionados com alguém? Irmãos, se nós estamos aqui na igreja, você sabe o que eu estou falando, nós temos que estar preparados para nos decepcionarmos. Porque não é se nós nos decepcionarmos, quando nós nos decepcionarmos. Porque muitas vezes nós vamos decepcionar com o irmão, nós vamos decepcionar o irmão. Muitas vezes chegam pessoas novas na igreja e muitas vezes têm o coração amargurado por situações que viveram no passado com a igreja que eles conviveram anteriormente. E muitas vezes eu tenho que ser sincero para as pessoas, dizer: irmão, aqui nós vamos falhar com você. Aqui nós vamos errar com você. Vai ter momentos em que nós vamos entristecer você, mas eu quero que você esteja unido conosco para vencermos isso. Quando essa situação acontecer, nós vamos aos pés do Senhor e nós vamos estar unidos, que nada tire a nossa unidade em Cristo, porque unidos nós somos mais fortes, unidos nós podemos todas as coisas. O Senhor Jesus disse em Mateus 18, 19 e 20: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles, e o que 2 concordar na terra, será concordado no céu. Este é o poder da unidade. Quando nós estamos unidos, nada será impossível para nós realizarmos. Quantos creem comigo? Pode dizer amém. Eliseu e Geazi, um exemplo para nós de uma quebra. Aquele discípulo quebrou a sua lealdade, quebrou a sua fidelidade, quebrou a sua honra para com o homem de Deus.
Mas algo aconteceu também no coração do líder, do profeta. Algo aconteceu. Ele era um homem espiritual, ele era um homem que tinha visão, mas houve também uma decepção no coração de Eliseu. Isso é uma conclusão minha, porque eu vejo pelo ministério de Eliseu que ele não liberou a unção que estava na vida dele sobre mais ninguém, sobre nenhum discípulo mais. Você não vê nenhum servo de Eliseu continuar a trajetória de Geazi, que ficou leproso, teve que se afastar por causa do seu pecado, perdeu não somente a continuidade do ministério profético, mas também ele ficou leproso e teve que se afastar da sua família, se afastar de tudo, até mesmo a sua família ficou infectada pela lepra. Mas também no coração de Eliseu se produziu uma decepção, porque a Bíblia diz que ele não menciona, a Bíblia não menciona a transmissão da unção profética sobre a vida de ninguém. Ele morreu com a unção com ele mesmo. Isso é tão verdade que a Bíblia diz que em um momento da história futura, uma pessoa cai morta na cova onde estavam os ossos de Eliseu, e esta pessoa ressuscita ao tocar os ossos de Eliseu. A unção foi para a sepultura, a unção morreu com ele. Ali terminou a continuidade do ministério profético do homem de Deus. Mas eu quero te dizer que esse vírus maldito, maligno, ele não vai atingir a igreja de Cristo e os pastores que estão aqui, porque nós vamos liberar a unção que está sobre as nossas vidas. Nós não vamos permitir que a angústia, a decepção, a amargura e o ressentimento inunde os nossos corações por discípulos que foram infiéis, desleais e que nos desonraram e que nos traíram, que nos abandonaram. Mas nós nos levantaremos em Deus para dizer: a unção que está na minha vida, eu compartilharei com os meus filhos espirituais. Vamos seguir o exemplo desse missionário que hoje partiu para a eternidade, mas deixou aqui o seu manto profético na vida desses homens aqui, que continua esta obra através de uma unção profética em suas vidas. O Senhor Jesus, ele foi aos céus, mas ele entregou esse manto apostólico, esse manto profético, esse manto de unção sobre a vida dos seus discípulos, e deliberou para eles, para que eles também fizessem discípulos a todas as nações. E nós estamos aqui hoje para dizer: eu sou a igreja do Senhor, eu sou a igreja do Senhor, eu sou discípulo do Senhor. Aonde eu estiver, esta mensagem será pregada. Aonde eu estiver, os demônios serão expulsos. Aonde eu estiver, os enfermos serão curados. Aonde eu estiver, o evangelho será anunciado. Não importa se é numa cidade do interior, não importa se é numa grande capital, não importa se é numa grande congregação ou numa pequena congregação, mas ali nós seremos a expressão de Cristo na terra, e ali nós liberaremos uma unção apostólica naquele lugar. Se você está comigo, levante a sua mão e diga: glória a Deus, aleluia. Essa unção está sobre as nossas vidas, esse chamado está sobre as nossas vidas. Que nós não levemos a unção para a sepultura, mas que nós possamos compartilhar aquilo que Deus nos entregou para os nossos filhos espirituais, para os nossos discípulos, para os nossos obreiros. Eu sei que muitas vezes a decepção, a amargura pode rondar as nossas vidas, mas eu quero declarar que a unção de Deus na nossa vida será muito maior do que isso. Não haverá fel, mas haverá mel de Deus na nossa vida. Haverá mel de Deus na nossa vida. A palavra do Senhor diz que a igreja conseguiu alcançar todo o mundo conhecido da época, até o ano 100, através das viagens missionárias, através da unção que havia na vida daquelas pessoas. Eles estavam dispostos a entregar tudo.
não importava a perseguição, não importava o que acontecia. O mártir Estevão caiu e tombou em terra, mas o sangue que caiu na terra produziu uma unção para levantar um Saulo que se transforma num Paulo, e esta unção continuou. Esses homens de Deus morreram, uns cerrados ao meio, outros apedrejados, outros crucificados, outros morreram de forma terríveis, decapitados. Mas o Evangelho permaneceu e chegou até você. Que essa unção não termine em você, não acabe em você, mas que você possa distribuir esta unção sobre a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Se você quer realmente extravasar esta unção, caminhar na mesma unção que os missionários que começaram esta obra, eu quero que você se coloque em pé nesta hora, porque nós queremos orar como igreja e declarar que nós somos um. O inimigo tem lançado os seus dardos inflamados, o inimigo tem lançado os seus vírus malditos espirituais, querendo colocar discórdia, decepção, feridas no coração. Tem muita gente ferida neste mundo afora, mas eu quero declarar sobre a sua vida: está o óleo de Gileade para curar os feridos e quebrantados de coração, porque você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você pode dizer isso para o seu irmão aí que está do seu lado: você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor, meu irmão. Vamos nos levantar e vamos fazer a diferença nesta geração, porque existem muitos jovens que ainda se levantarão, existem muitos pastores que se levantarão, e nós vamos ganhar para Cristo essas cidades do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, de todos os estados do Brasil, e nós vamos declarar que nós somos um só em Cristo, e o Senhor está trazendo mais e mais, a unção só está crescendo, porque nós estamos unidos a Cristo e ao seu Espírito Santo. Aleluia. A palavra do Senhor diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você quer ser essa expressão de Cristo na terra, ser igreja, eu quero que você levante a sua mão onde você está, e você permita que esta unção que está sobre a sua vida, que um dia você foi incendiado, que um dia você foi cheio do Espírito, que um dia você falou em línguas, que um dia você foi batizado do Espírito Santo, que um dia você foi chamado pelo Espírito de Deus para ser uma testemunha e receber esse poder, que este poder, esta unção, cada dia se renove na sua vida. Levante a sua mão onde você está e sinta esta unção de Deus vindo sobre a sua vida nesta conferência apostólica da Igreja de Cristo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, eu declaro sobre a vida dos meus irmãos nesta noite festiva, aonde um missionário ele desce a tumba, mas milhares se levantam com uma mensagem inflamada e ungida, a mesma unção, o mesmo chamado que estava na vida deste missionário de Deus está sobre a vida destes irmãos aqui. Eu declaro um renovo de Deus, eu declaro uma visão renovada, eu declaro, Senhor, uma unidade da igreja, uma unidade para a evangelização, uma unidade para a comunhão, uma unidade, Senhor, para a plantação de novas igrejas, uma unidade como nunca foi visto nessa terra, porque a volta do Senhor é iminente e nós estamos aqui para cumprir, Senhor. Nós somos a resposta da oração de Jesus em João capítulo 17, que eles sejam um, como eu e o Pai somos um. Nós declaramos a nossa unidade em Cristo, no Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Nós declaramos isso